inverno está à porta, começamos a comer mais umas caloriazinhas e convém manter o corpo em forma. E por isso mesmo, convidamos uma vez mais o Alexandre Fernandes, que é nutricionista, terapeuta, autor de vários livros e tem aqui exatamente como emagrecer mediante a meditação. Já vão perceber tudo, porque a dieta da meditação é uma dieta, digamos assim, bastante rigorosa, mas muito fácil de fazer e de aplicar também. E o Alexandre vai estar aqui connosco. Agora, animada, vai ser interessante também, vai ser a conversa com o Alexandre Fernandes, é nutricionista, terapeuta e autor, a dieta da meditação. É verdade. Alexandre, obrigado por teres vindo. Eu é que vos agradeço pela oportunidade de vir aqui mais uma vez. E sim, vim aqui falar das minhas meditações orientadas para emagrecer. E estas meditações foram criadas devido ao próprio livro que saiu o ano passado, A Dieta da Meditação, e passo aqui a promoção mais uma vez. Estas meditações guiadas para emagrecer foram feitas porque as pessoas andavam através das redes sociais e de e-mails a pedirem-me então uma estratégia que levasse também e que associasse a este livro. Mas como é que se consegue fazer uma dieta a meditar? Ou seja, não é, ou seja, o título é a dieta da meditação. Mas a pessoa tem que pensar e querer emagrecer. Perder peso, neste caso. Agora é assim, trocaste-me aqui as minhas voltas e os meus pensamentos, então mas eu vou-te chegar. De maneira nenhuma. Então é o seguinte, nós todos temos sonhos, nós sonhamos, não é? E muitas vezes são os chamados sonhos vividos. Tu estás a acreditar, estás a sonhar e estás a ter aquele sonho e pensas que é real. Um exemplo disso são os sonhos eróticos, em que tanto homens como as mulheres podem chegar a atingir o orgasmo. Fisicamente, ninguém está a fazer nada, mas o nosso inconsciente está a viver aquele sonho erótico como se fosse verdade. Relativamente à parte da meditação para emagrecer, vai funcionar da mesma forma. Ou seja, tu, com o processo meditativo e as técnicas que eu dou, que são 5 meditações, as pessoas vão entrar naquela meditação com o objetivo de trabalhar o inconsciente para o emagrecimento. Ou seja, é através da mente que conseguem, digamos, e passa a redundância, mentalizar-se que terão que perder peso fazendo, enfim, cortando em alguns alimentos, provavelmente. Por exemplo, falando nessa técnica, isto é tudo muito novo e eu estou a dar a conhecer estas temáticas. No entanto, é importante dizer que lá no estrangeiro, médicos como o Deepak Chopra e o Michael Mosley próprio utilizam as técnicas de meditação para os processos de emagrecimento dos seus clientes. Mas essa técnica que estavas a falar, por exemplo, pode ser a chamada a técnica de meditação com as afirmações positivas, em que nós constantemente estamos a trabalhar no relaxamento e depois vamos induzir a mente com algumas afirmações, que, por exemplo, está lá na própria meditação. Eu gosto de sopa, eu como frutas e legumes e vegetais, eu pratico exercício físico. Portanto, são algumas afirmações, algumas diretrizes, entre muitas outras, que o nosso próprio subconsciente vai fazer com que depois a mente trabalhe nesse sentido e a pessoa não opte por esse tipo de alimentos, se for o fast food, e opte por alimentos mais saudáveis. Mais saudáveis. Agora que o inverno, isto pode ser assim até uma questão generalista, agora que o inverno está aí à porta, ou o outono, pelo menos aqui na Europa, atenção, nós estamos a ser vistos pelo mundo inteiro, as pessoas têm mais tendência enfim, a comer outro tipo, digamos, comidas mais calóricas, mais quentes, não é? Está-se mais tempo em casa, há sempre a tendência para se comer o bolinho, uma comida pesada, então Portugal nesse aspecto é maravilhoso. É verdade. Como é que conseguimos dar a volta a isto? Através da mente, força de vontade, não, eu tenho que cortar nisto ou tenho que cortar naquilo? Eu acho que tem que ser mesmo a própria mente. É assim, estas meditações foram criadas com o intuito de estarem associadas a um plano alimentar e a exercício físico, que é fundamental. Exercício físico é fundamental, atenção. E tu fazes? Eu faço, não tanto quanto gostaria, não é? E vais começar a fazer mais. Tenho que começar a fazer mais, tenho sim senhora. Apesar de ter emagrecido aqui uns quilitos, mas... Claro que sim, e é notório mesmo. Pois, houve alturas, e eu vou partilhar contigo e com o público, que eu nem cabia neste sofá. eu sentava-me e tinha que me ajeitar todo lá, estou a brincar. Eu não me lembro disso, mas pronto, se como tu dizes... dizia a equipa, eu vestia o próprio sofá. Estava com o sofá vestido e sentava-me depois. Não, mas tinha que perder. Temos todos, de vez em quando, que perder um peso até para podermos, enfim, para a vida correr melhor, ser mais saudável. É assim, não é? Por falares nisso, e agora vou ser sincero e lá para casa é importante, o efeito ioiô é o engordar, emagrecer, engordar. Emagrecer para engordar outra vez, não é? Exatamente. É terrível.
Terrível. Nas minhas consultas de nutrição, muitas vezes apanho clientes, ou vêm ter clientes que já fizeram vários tipos de dietas com vários médicos, nutricionistas, o que quer que seja. Eu, se fosse um desses clientes em que não tenho problemas hormonais, faço exercício físico, tenho uma alimentação equilibrada e os fatores genéticos não são assim tão evidentes, eu parava um bocadinho para pensar o que é que se está a passar no meu próprio corpo. Esse livro ajudou muitas pessoas e bem há pouco tempo tive uma consulta que é importante eu dizer. Uma rapariga jovem foi violada quando era mais pequena e em conversa eu tenho este tipo de abordagem nas minhas consultas e a rapariga acabou por depois dizer: Alexandre, eu acredito que tenha sido o meu efeito ioiô ao longo da minha vida é devido a uma determinada situação. E eu Algum trauma, não? Exatamente. Mas os traumas têm a ver com isso? Claro que sim, porque o inconsciente destas pessoas que foram violadas pode ser mesmo fisicamente mesmo, nesta vida, mas a pessoa também pode ter sentido violada psicologicamente. Não houve uma violação física, como já vou dizer um exemplo, mas a pessoa ter sentido violada. E então, no caso principalmente das mulheres que sofrem mais desta situação, a própria mente diz: se eu continuar a emagrecer, vou ter um corpo bonito, vou ser atraente sexualmente e vai-me acontecer outra situação de outra violação. E o próprio inconsciente vai travar o emagrecimento. E estas meditações são fundamentais para que a pessoa comece a trabalhar essa situação de forma a que o inconsciente deixe fluir exatamente o emagrecimento. Percebeste? Sim. Uma situação que eu vou-te dizer rapidamente lá para casa, de uma violação que não foi física, foi psicológica. A minha cliente era casada e o próprio marido andava era motorista e fazia entregas de mercadorias para fora de Portugal. Ou seja, ficava praticamente 5 dias, de segunda a sexta, a fazer essas viagens. Quando chegava, ela sentia... Era o marido, faziam amor, claro, mas ela sentia-se usada pelo marido, porque só ia estar com ele 2 vezes por semana e os outros 5 dias ele ia trabalhar. Não sei se estou a fazer chegar essa mensagem, ou seja, se tu estás a chegar a perceber a mensagem. O que é que isso significava? Que ela sentia-se usada, que ela sentia que estava a ser violada. Porque não havia o tal afeto, o tal amor que durante a semana os casais normais têm, o convívio normal. A tendência era para engordar? A tendência era para engordar. Para quê? Para que ela não ficasse tão atraente sexualmente e não houvesse tantas relações sexuais. Basta a pessoa tomar consciência, tomar conhecimento dessa situação para depois começar a conseguir emagrecer. Mas também depois pode haver outro lado, alguns traumas que a pessoa perde a vontade de comer e enfim, não tem apetite, não é? Exatamente. Do stress. Aliás, tu tens aqui algumas dicas, tens um plano anti-stress para perder de 6 a 8 quilos. Exatamente. E nesse livro o que eu aposto é numa dieta vegetariana, praticamente vegetariana, em que a pessoa vai comer, abdica dos alimentos de origem animal, nomeadamente a carne, os peixes, para optar, e os leites, para optar então pelos produtos de origem vegetal, porque são menos calóricos, a digestão é muito mais fácil. Como é que se consegue fazer essa transição? Porque até aí nós sabemos perfeitamente, enfim, uma comida saudável através dos vegetais ou de verduras, etc, etc. Mas atenção, a carne também faz falta muitas vezes, que vocês podem dizer, vamos buscar a outro sítio. Certo. Cá, então, digamos, a proteína podemos ir buscar lá a outro sítio. Porque a carne é que faz os músculos, segundo vocês, sim, exatamente, não é? exatamente. Mas como é que se consegue passar essa transição? Sou uma pessoa perfeitamente normal, gosto do belo cozido à portuguesa, gosto da bela carne, da picanha e etc. A feijoada e por aí fora. Como é que eu agora, de um momento para o outro, vou entrar numa de quer perder aqui uns quilinhos para ver se começa a comer só uns vegetais, umas saladitas durante a semana, porque atenção, ser vegetariano não é só comer salada. Claro que não, claro que não. Como é que se consegue fazer essa passagem? O ideal mesmo é a pessoa procurar um nutricionista para ter um plano alimentar adequado. Pois, claro. Isso é importante. Mas nem todos os nutricionistas acabam por ter a vertente vegetariana. Portanto, daí tu estás-me a dizer, Alexandre, a carne é uma fonte rica em proteínas. Mas temos, por exemplo, a junção do feijão com o arroz, que vai dar uma proteína vegetal
tão próxima da proteína animal. Portanto, nesse caso, convém a pessoa saber fazer as junções para que não tenha carência em nenhum tipo de nutriente e caloricamente seja, em termos de calorias, a pessoa esteja a comer as necessidades diárias. Como é que se consegue combater o stress? Assim, com exemplos práticos, no dia a dia? É sim, com técnicas de relaxamento e com exercício físico, não ouvir os patrões, portanto, estar mais exatamente no seu dia a dia. E acho que, acima de tudo, fazer pequenas pausas, acho que é o ideal. Mas as técnicas da meditação, como nós estávamos a falar, vou pedir à produção, se é possível, através do meu canal de YouTube, Alexandre Fernandes Bem Nutrir, se conseguem então ver... Tens esse canal de YouTube onde dás, digamos assim, as tais meditações. As dicas às pessoas para poderem pôr isso em prática. Claro que sim. E a pessoa depois pode escolher, são 5 meditações. 5 meditações, exatamente. Tem como perder peso. Sim, como perder peso facilmente, podes dizer as outras. Meditação como emagrecer e para, emagrece comigo, compulsão alimentar, meditação para emagrecer. Depois, tens que me ajudar, que eu tenho aqui as 5 meditações, mas estão todas a dizer praticamente o mesmo. Então, espera aí, porque são todas têm toda a mesma base e depois no final é que mudam. Então, compulsão alimentar e praticar exercício físico, com as tais afirmações positivas, mudanças comportamentais, como eliminar peso facilmente. Portanto, eu aqui tenho várias técnicas, várias ferramentas que a pessoa pode escolher, desde aproximadamente os 15 minutos até aos 40 minutos, e consoante a pessoa vai para o trabalho, ou está a regressar a casa, ou tem 1 hora de almoço, pode perfeitamente estar a ouvir essas meditações de uma forma tranquila para encaixar propriamente com essas diretrizes que eu dou para que a pessoa consiga então dessa forma emagrecer. Falas de um aspecto muito importante que é engraçado, é a mente. A mente comanda tudo e nós, através da mente, às vezes temos impulsos que nem próprios estamos à espera. Mas, verdadeiramente, emagrecer é fechar a boca. É fechar a boca. Não é fechar a boca. É comer muitas vezes ao dia, mas a quantidade que nós precisamos. Como é que nós podemos ter esse regime assim bem feito e não andarmos aí a fazer disparates ao longo do dia? Pequeno almoço é muito importante, é que já ouvi dizer que sim e que não, quando quem come muito ao pequeno almoço, ficamos sempre na dúvida, não é? É assim, depende muito de pessoa para pessoa. Se é o caso do Nuno, que temos aqui, que é o produtor, o realizador. Assistente de realização, pronto. O nosso Nuno. Como pratica exercício físico de manhã, é necessário ter um bom pequeno almoço. Se a pessoa for para o escritório trabalhar e estar quietinho, se calhar o pequeno almoço convém ser uma coisa mais simples, porque depois vamos comer o meio da manhã e logo de seguida o almoço. Portanto, é importante termos cada caso a caso. Eu não quero dar uma regra ou um exemplo, porque não é normal, estás a perceber? Mas deve-se comer várias vezes ao dia? Várias vezes ao dia, para conseguirmos então atingir o objetivo de emagrecer. No entanto, é importante dizer que existem várias formas de emagrecer. Eu aqui, por exemplo, no livro, tenho... Tens várias receitas? Tenho várias receitas e tenho praticamente um dia e meio, exatamente, em que a pessoa está a comer fruta e outro dia e meio em que a pessoa está a fazer uma dieta líquida só com sumos de fruta. Isso tudo é possível desde que a pessoa tenha consciência que no dia seguinte a pessoa tem que voltar a comer aquelas quantidades e não abusar. E um disparatezinho pode-se fazer ao fim de semana? Um dia por semana? Raramente podemos fazer disparates. Eu gosto é de fazer uma dietazinha, mas depois fazer um disparate ao fim de semana e comer qualquer coisa. Mas eu não sou exemplo, atenção, eu não sou exemplo. Mas é isso que dá vontade. Hoje é sábado ou domingo, vou fazer aí um disparate. Estás a falar por ti. Eu, por exemplo, não como doce já há bastante tempo. Mas a mim o açúcar faz-me falta. Eu sei açúcar e depois não consigo movimentar, não consigo fazer nada, não tenho energia. O café, bebes com açúcar ou sem açúcar? Com um bocadinho de açúcar. O que é que vocês aconselham? Um café sem açúcar? É assim, quem é mesmo aqueles provadores oficiais... Provadores dos cafés, o café sem açúcar. Eu bebo o café sem açúcar já há muitos anos. Nem sequer lembro-me de beber café com açúcar. Desde novo, desde os 18 aos 19. Vamos por aí já. O café engorda, não engorda o café. O café é praticamente, deve ter por 100 mililitros 2 ou 3 calorias, portanto acaba por não levar ao aumento do peso, nem o chá. É praticamente água e os próprios compostos, tanto do chá ou do próprio café. Mas deixa-me dizer-te uma coisa, as pessoas agora vão perguntar relativamente às meditações. Alexandre, mas tu vais-me fazer esta pergunta. Alexandre,
Mas a meditação tem músicas de fundo? Faz-me essa pergunta. Faço. Alexandre, mas essa medicação... Meditação. Meditação tem músicas de fundo? Tem várias músicas de fundo. Tem o ambiente de praia, do riacho, da tempestade. Tem uma feita por um músico venezuelano que vai diretamente ao quarto chakra, para quem percebe, tem 341 Hz. Tem vários fundos ambientes. Porquê? Vais-me perguntar tu. Porquê? Eu vou-te explicar, muito facilmente. Estamos aqui a inverter de papéis. A conversa assim até torna mais engraçada e mais interessante. Claro que sim. Mas porquê, Alexandre? Porque é importante a pessoa ter noção que se eu vivi uma experiência negativa na praia, por exemplo, vi alguém a morrer afogado, se eu tiver a ouvir uma meditação com fundo ambiente de praia, eu não vou estar sempre em stress. Estás a perceber? Estou a perceber. Então... Estava a levar por outros caminhos também. Se tivesse um azar na praia, chamamos-o na montanha. Cara, isto para desconstruir. Mas diz. Pronto, existem vários fundos ambientes para que a pessoa tenha oportunidades de não entrar em stress naquele ambiente que, se calhar, passou uma situação mais negativa, por exemplo. Muito bem. Esta coisa de emagrecer ou de querer fazer dietas rigorosas ou dietas muito repentinas é perigosa às vezes? Na tua opinião? Depende da dieta. Se a dieta for bastante rigorosa e restrita, o que vai acontecer é que aquelas camadas de gordura que a pessoa tem vão ter que começar a ser utilizadas pelo organismo, tal como a massa muscular que a pessoa tem, e aquilo vai entrar tudo na corrente sanguínea. O que é que vai acontecer? Se a pessoa está com um nível de colesterol normal, por exemplo, tanta gordura a entrar em circulação para que possa ser metabolizada e gasta pelo organismo, pode entupir os vasos e as veias e causar problemas como AVCs, tromboses. Portanto, não convém ser uma dieta tão restritiva, mas perder 1 quilo, 1,5 kg por semana é fantástico. Olha, ideias para o futuro que tu tenhas em mente para pôr em prática, digamos, essas tuas formações que vais dando? Olha, por falares nisso, vou gravar juntamente com a DJ e produtora Cat Santana, que está a fazer e a produzir estas meditações. Vou a Londres para o próximo mês gravar mais 4 meditações diferentes destas que eu tenho aqui. As pessoas podem encontrá-las de forma gratuita no meu canal do YouTube, que é Alexandre Fernandes Bem Nutrir. Como é que as pessoas lá andam? E podem depois selecionar o ambiente que querem, o tipo de meditação que querem, para então, de uma forma estruturada, conseguirem atingir aquilo que mais ambicionam, que é o peso ideal. Muito bem. Portanto, o próximo livro já está aí a ser preparado para ser lançado? O próximo livro vai ser já para o ano, entre fevereiro e março vai ser, janeiro, fevereiro, março vai ser. Ver de todos os livros que já publicaste? É surpresa? Vai ser surpresa, mas vou criar ainda um segundo livro da dieta da meditação, que se calhar vai ser daqui a mais ou menos 2 anos ou 3. E depois acho que vou dar um interregno dos livros. Acho que vai ser o meu 20º livro, uma coisa assim, então vou parar durante algum tempo. Muito bem. Porque também preciso de ter tempo para mim. Exato. E isso é o mais importante claro que nós temos. Para além de dares apoio e ajudar muita gente, é o mais importante. Alexandre, gostei muito de ter aqui no nosso Alô Portugal. Dá notícias agora com os novos projetos que quando eu tiver novos projetos, eu falo com vocês. Sim. Aliás, não é a primeira vez, de vez em quando vens aqui ao nosso programa. Claro que sim. Numa altura em que é importante falar de nutrição, falar de dietas, sobretudo saudáveis, isso é o mais importante, onde cada vez mais, e sobretudo nas crianças, agora com o arranque das aulas, começa-se a notar e a verificar, e depois um excesso de peso nos jovens e também nas crianças. Grande Alexandre, muito obrigado. Olha, agora acho que íamos fazer todos uma